garantir que o conhecimento começa a ecoar um pouco mais no ecossistema. Então, acho que isso é o que a gente mais busca, né? Então, trazer um conteúdo legal, que seja de utilidade para o empreendedor, que seja de utilidade para o anjo, para a maturidade do sistema como um todo, né? Então, o que tiver ao meu alcance fazer hoje, vai ser um super prazer compartilhar. Eu sou FEANA, então FEANA de História, né? Foi graduação, mestrado e o doutorado, feito na FEA USP, tenho muito carinho pela instituição. O pós-doutorado, recentemente, eu finalizei na Columbia University, em Nova York, né? E foi a sementinha que deu origem ao livro que a gente está tendo a oportunidade de discutir agora. Bom, eu vou já entrar no nosso tema, porque eu acho que eu tento usar bem o tempo. Principalmente, eu acho que a gente tem um grupo de um tamanho perfeito para esse tipo de bate-papo, porque é grande o suficiente para ter uma troca legal, mas pequeno o suficiente para a gente poder trocar de verdade. Então, se vocês quiserem, eu convido todos a irem mandando perguntas ou considerações ao longo do nosso bate-papo. Não precisa ter toda aquela formalidade de aguardar até o final, acho que muito pelo contrário, a troca é a parte mais rica, né? Então, vão mandando aí no chat e a gente vai discutindo conforme vocês têm interesse. Além disso, eu vou mencionar uma abordagem que eu estou usando. Fazendo aqui parte do FEA Angels, eu vou conversar com o investidor anjo. Então, acho que o tom que eu tentei construir e trazer para vocês seria mais ou menos o seguinte: imagine que você está conversando com uma startup, conversando com um empreendedor, e que tipo de pergunta financeira você poderia fazer? Na minha opinião, enfim, naturalmente tem um tom de opinião, porque se a gente pudesse fazer todas as perguntas, seria, né? Mas seria uma burocracia infinita para o empreendedor responder, até terminar as respostas, a vida já passou. Então, eu selecionei algumas a dedo, que eu acho que são as perguntas de ouro que um investidor anjo poderia fazer ao empreendedor, poderia fazer a startup, e aquela startup que consiga responder bem essas perguntas, na minha opinião também, naturalmente, é uma que vai ter nisso um grande diferencial, porque é uma ferramenta estratégica de gestão maravilhosa ter as respostas para essa pergunta. Não só para o processo de captação, mas para a gestão em si, para testar o modelo de negócio, e aí vai. Então, se você é investidor anjo, entenda isso como as perguntas que você faz para a startup, e se de repente tem algum empreendedor aqui, eu sugeriria, né, se vocês me permitem, que vocês busquem ter as respostas na ponta da língua, caso um investidor faça essa pergunta para vocês, porque eu entendo que também é um diferencial. Beleza? Então, vamos começar? Eu vou apresentar a minha tela. Muito bem. Acho que já estão vendo minha tela? Maria, você me dá um ok se está dando para enxergar? Tudo certo, Bruna, tudo bem. Perfeito. Bom, vocês têm aqui meus contatos, no final eu deixo com vocês, naturalmente, para quem quiser. O livro, se vocês quiserem, naturalmente fiquem super à vontade, mas eu quero que vocês saibam que para os eventos dessa semana, a editora ofereceu um cupom de desconto. Então, se vocês quiserem comprar uma versão física, façam uso desse desconto que vocês veem aqui embaixo. Ó, se quiser tirar uma fotinha, depois eu deixo no chat, para vocês terem desconto na compra da edição no site da editora aqui da Sample. No mais, eu fico à disposição para a gente continuar falando. Os meus contatos eu vou deixar também no final. Bom, muito bem. Eu gosto sempre de começar relembrando uma coisa que é muito DNA da inovação, que é o fato de que a gente está entrando num negócio em que nós temos grandes questões, grandes hipóteses sem resposta, né? Tudo que a gente vem vivenciando ao longo do tempo, e eu acho que todos nós, não quero chover no molhado, então vou passar um pouco rápido, mas acho que todos nós já sabemos que o ecossistema de inovação e de startups global, ele vem sendo um vendaval de emoções desde o meio do ano passado, né? Então, tem alguns casos emblemáticos, como o WeWork, como o Oio, como o Uber, que estão muito na mídia, mas que trouxeram um grande questionamento aos pressupostos sobre essa validação do modelo de valor. O que muito se discute nesse sentido é assim, poxa, quando a gente fala de startup, de inovação, é claro que a gente está testando uma ideia, a gente está testando uma hipótese, a gente não sabe as respostas. Se nós já soubéssemos as respostas, talvez fosse uma excelente empresa de pequeno e médio porte, mas não seria provavelmente uma startup, porque algumas bases que estão por trás do conceito em si da startup, elas ter um quê de inovação muito grande,
Então, a gente tem que testar se essa inovação tem uma viabilidade econômica também, a gente não sabe, e isso envolve testar um modelo de valor, que é uma primeira parte. Uma segunda parte envolve a gente ver, poxa, parece que tem valor, mas a gente não sabe como vai ser o modelo de crescimento. Então, a segunda parte seria validar o modelo de crescimento, que a gente vê, aí envolve a gente discutir, será que tem uma natureza exponencial, será que tem um bom senso de comunidade para sustentar isso? Então, o processo de testar e aprender, e aquele errar rápido, e acertar rápido, aprender rápido da startup enxuta, ou a validação desses modelos nas ideias do maravilhoso Clayton Christensen, eterno, né, na nossa inovação, tudo isso, à luz das organizações exponenciais, envolve toda essa incerteza. No fim do dia, eu acho que, numa analogia, o que a gente testemunhou no ano passado é que, é claro que a gente já sabe que mexer com as startups acaba sendo trocar o pneu do carro enquanto ele está andando. E é isso, de fato é isso. Isso é difícil e essa é a essência do modelo da startup enxuta, por exemplo. Mas trocar o pneu do carro enquanto ele está andando é diferente de trocar um pneu de uma moto enquanto ela está numa velocidade máxima, né? Então, acho que foi essa grande pegadinha que a gente viu no ano passado, que é quando todos os pressupostos desses testes começaram a ser questionados, em que, de fato, talvez a gente estivesse testemunhando os negócios que estavam botando o pé no acelerador antes de fato, ver se os pneus davam conta disso, né? Então, antes de validar, de fato, esses modelos. Do ponto de vista econômico-financeiro, eu acho que ver o caso do WeWork, eu não gosto de ficar chovendo no molhado, porque acho que já foi bastante discutido, inclusive o WeWork, vendo as ações que eles vêm tomando recentemente, eu acho que o cenário está mudando bastante, mas é legal ver como que esse efeito se nota nas informações publicadas por eles. Então, isso que eu estou trazendo aqui para vocês é a informação pública que esse gráfico eu construí aqui com base no documento oficial que eles protocolaram, né, na SEC, na Security Exchange Commissions, lá no pedido de IPO deles, é aquele documento S1. E, sinceramente, eu não sei se vocês já leram aquele documento, eu sugiro muito a leitura, porque eu acho que é uma aula de algumas das coisas que a gente vê que foram sendo questionadas na sequência. Então, esse gráfico que vocês notam aqui, vocês veem na parte mais cinza, mais escura aqui em cima, as receitas líquidas que eles publicaram em milhões de dólares aqui, tá certo? Então, aqui é 1,8 bi de receita, para os anos fechados anteriores àquele momento no tempo. E aqui embaixo vocês veem o prejuízo líquido deles no mesmo período. Bom, é claro que a gente já espera, é natural naquele estágio, a gente não quer criticar que haja o prejuízo em si. Acho que haver o prejuízo nunca foi um problema. Muitos casos de sucesso, inclusive, de startups ao longo do tempo, vieram a público tendo prejuízo e destruição de caixa. Até aí não é o problema em si. O problema é quando você olha essa linha de tendência, que ela é um pouco assustadora no seguinte sentido. Parece que tem alguma falha na modelagem, porque quanto mais a receita cresce, e ela cresce exponencialmente, mais a perda cresce, também exponencialmente. Então, numa intuição de finanças, de bater o olho nisso, a sensação que dá há algum desequilíbrio sério na unidade que está sendo vendida do produto, do serviço, do cliente adquirido, qualquer que seja a medida, no sentido que a cada ganho de tamanho, tão equivalente ganho de perda. E isso é uma inconsistência, e isso é algo que deveria ter sido validado antes no modelo de negócio. Então, ou no modelo de valor, ou no modelo de crescimento, em um desses dois, né? Então, muito se questionou aí, tem essa frase do Damodaran, talvez vocês conheçam, o Damodaran é o pai do valuation, né? Hoje professor de NYU, por muitos anos professor de Wharton. Os livros dele são a base de tudo que a gente aplica muito na prática de valor justo, né? E aí essa frase dele eu acho que ilustra demais isso, e é o fato de que, com frequência, quando confrontados com incerteza significativa ou informações limitadas, somos tentados pelo lado sombrio da avaliação, em que os princípios básicos são abandonados, novos paradigmas são criados, e, como consequência, a vítima é o bom senso. Isso aqui é uma coisa interessante, pessoal, porque essa frase ela está muito associada ao que nós chamamos das finanças comportamentais. Talvez vocês já tenham lido aquele maravilhoso livro do tema, que é o Rápido e Devagar, né, do Kahneman, cujas ideias que foram desenvolvidas juntos com Tversky renderam a ele o Prêmio Nobel em 2002 de Economia, né? E basicamente se refere ao fato de que
o nosso processo decisório em finanças, ele fica muito pior em algumas circunstâncias. Isso é verdade para mim, é verdade para você, é verdade para todos nós, para quem se considerar ser humano, isso é uma verdade em maior ou menor grau, né? Isso se refere ao fato de que quando a gente se vê numa tarefa muito difícil, a gente tem tanto maior dificuldade em fazer uma análise considerada racional. E eu acho que isso é uma coisa muito importante em valuation, que foi o que esse caso bastante, todo esse caso bastante ilustrou, que quando a gente tem algumas circunstâncias que eu poderia ilustrar, né, excesso de informação que não é de fato algo bom, uma boa informação, muita incerteza, muita subjetividade, basicamente é você ter as condições boas para fazer uma análise racional. Então, na ausência disso, nosso processo analítico ele fica muito comprometido. E essa foi a crítica por trás do caso do WeWork. Então, o problema não foi os grandes efeitos que aconteceram após o segundo semestre do ano passado. Julga-se que aquilo foi uma correção para uma falha na formação do seu valor, que isso tinha sido um momento prévio. Então, quer dizer, o que não foi muito razoável, a vítima foi o bom senso na hora de levar o valuation para um patamar que não seria sustentado por essas bases. Então, o problema estava antes. Isso aqui é muito a nossa realidade, porque, poxa, incerteza significativa e informação limitada é a vida de uma startup, é a base sempre, em qualquer momento do tempo. Você sempre vai estar olhando um negócio em que faltam informações, falta histórico, falta dado, porque essa é a natureza da inovação, né? Só que isso não nos livra da responsabilidade de tentar fazer uma análise racional, né? E aí eu acho legal a gente saber o que é uma análise racional em finanças, que é basicamente uma análise de risco-retorno. Probabilidade que a gente acredita de obter um retorno ou obter uma perda, e qual seria esse ganho, essa perda. Então, acho que no fim do dia, tudo que a gente discute é para tentar chegar a uma análise em relação a isso. Então, tudo que eu vou falar daqui para frente são formas da gente tentar cavar as informações que sejam boas para tentar discutir, de fato, o que é o valor. Será que está validado o modelo ou não? Então, quais são as perguntas que ajudam a gente a encarar essa incerteza de frente para tomar uma análise, tomar uma decisão, fazer uma análise diante da ausência de uma perfeita informação? Esse aqui é mais um caso, né? Então, acho que isso aqui é a Oi do Brasil. Então, se você vir, ela entrou aqui no Brasil. A Oi é um negócio de turismo, né? Talvez todos conheçam, atua bastante reformando hotéis para trazer para a sua rede credenciada, veio com força para o Brasil no ano passado. Isso aqui é sua curva de contratações, dados do LinkedIn, tá? Então, isso aqui é interessante porque você vê, poxa, vieram com muita força, processo muito rápido de crescer sua base de colaboradores, e uma correção muito forte que veio na sequência. Então, quer dizer, isso aqui mostra um pouquinho do mesmo efeito que a gente já acabou de discutir, a gente viu no WeWork em várias outras empresas, e a gente vê ele acontecendo aqui no Brasil também. Então, acho que é claro que você está falando de uma investida também estrangeira, que tem toda essa cultura, mas eu acho importante para a gente saber que isso é também realidade aqui no Brasil, não é só realidade fora, isso aqui a gente está falando de uma empresa nacional, com empregos nacionais, então está acontecendo no nosso ecossistema também, de uma forma relevante. Tudo bem? Vamos tranquilo até aqui? Seguimos? Tudo bem. Rita, se você quiser me interromper, tá? Fica à vontade com alguma coisa que surge. Muito bem. Tranquilo. Bom, quando a gente fala das finanças de startups, por que eu me motivei tanto para escrever esse livro? Eu venho de família empreendedora, há muitos anos eu assessoro as empresas da minha família, do ponto de vista econômico-financeiro, né? Em algum momento, eles me pediram, na verdade, meu pai e meu irmão, me falaram, poxa, Bruna, você faz tanta coisa aqui para ajudar a gente, por que você não coloca essas coisas num livro? Porque a gente já pediu várias vezes para você falar um livro para a gente que trate disso, e você nunca consegue falar um livro que ajude de verdade a gente. De fato, existe uma carência de conteúdo direcionado para isso, porque praticamente tudo que a gente tem, não só de conteúdo, mas de programas, de educação em geral, é muito voltada para os dramas de grandes empresas e, normalmente, fora do Brasil, que foram traduzidos para cá, né? Então, é legal a gente saber de uma visão muito geral por que a nossa realidade em startup é tão diferente de uma realidade em grande empresa.
Para começar, que todo livro que você abre sempre tem o primeiro capítulo, analisando o balanço patrimonial, como se a startup tivesse contabilidade sequer, né? Então, os professores na fé do departamento contábil me matariam se me ouvissem dizendo isso, mas verdade seja dita que a gente não precisa necessariamente de toda a formalidade contábil para conseguir tomar nossa decisão em startup. Então, tem ciência para isso, e aí a ideia é a gente conseguir ver como seria então. Bom, mercado de capitais, debêntures, ações, como assim, né? Mal tem acesso ao básico do crédito, né? Que dirá tudo de um mercado de capitais para uma startup. A questão de que o empreendedor e mesmo o investidor anjos e mesmo fundos de VC muitas vezes estão um tanto quanto concentrados. VCs têm suas teses de investimento e por mais que eles tenham um portfólio de investimento, as suas teses tendem a ser um tanto quanto concentradas em alguns setores, como por exemplo um fintech da vida, edutech, por aí vai. Então, existe uma concentração diferente daquela diversificação de portfólios de grandes empresas e grandes investidores. Isso é verdade também para os investidores anjos, né? A questão de que não tem muito responsabilidade limitada, quer dizer, PF, PJ, os bolsos se confundem demais. O fato de que a legislação trabalhista não afeta da mesma forma um pequeno negócio ou um grande negócio. Quer dizer, as dores da legislação trabalhista são sentidas muito mais para uma pequena empresa que não pode lidar com custos de rescisão, né, o básico às vezes, ou até uma carga horária que é diferente de trabalho, enfim, tudo que está por trás da legislação trabalhista. O fato de que empreendedores, especialmente empreendedores de primeira geração, herdeiros é um pouco diferente nesse sentido, tá? Mas empreendedores de primeira geração, eles costumam ser muito mais propensos a risco. Isso faz com que a sua forma de avaliar um projeto, de tomar uma decisão, seja muito diferente. E provavelmente muito mais arriscada do que seria normalmente numa empresa clássica, ainda mais dado que não tem grandes travas de burocracia para o processo decisório, o que é bom para a startup, mas tem o outro lado da moeda, que às vezes faz com que a gente assuma risco um pouco maior do que o ideal, a depender de cada negócio. Os times, em geral, são incompletos, né? Vários chapéus na mesma pessoa. Então, quem é essa pessoa, a formação dessa pessoa é uma coisa muito relevante. E o custo de capital, as taxas de juros que são aqui super elevados, mesmo a gente sabe, mesmo com as quedas que a gente está vendo nas taxas de juros ao longo do tempo no Brasil, isso não chegou ainda na ponta do pequeno negócio e, portanto, das nossas startups, né? E, por final, o último ponto, que na minha opinião é o mais importante deles, são os dramas do dia a dia. No processo de você financiar a startup, uma coisa que acontece normalmente é você se deparar com uma cap table super complexa. E dali a pouco, ao invés de você ter 1 ou 2 investidores, a gente pega pequenos cheques com muitos investidores, e aí a gente tem que ter uma boa governança de trabalho. Isso pode ser um tanto quanto dramático, né? Pode exigir muita energia e esforço dos investidores, dos empreendedores, energia essa que poderia estar direcionada à execução de alguma forma, né? Então, acho que Bruna, a gente tem uma pergunta no chat aqui. Pode falar. Por favor. O Milton perguntou, Bruna, já sabemos qual o custo de capital considerado por investidor anjo no Brasil no momento de investir em uma startup? Há estudo sobre isso? Olha, específico sobre o Brasil, algum que eu tenha considerado muito bom a ponto de indicar, eu não sugeriria, tá? No entanto, por experiência, o que eu tenho me deparado, poxa, se você pega uma startup num estágio um pouquinho mais avançado, quando ela já passou do MVP, quando ela já tem receita, já está perto do ponto de equilíbrio, você consegue falar de uma coisa mais normal, às vezes até abaixo de 20% de custo de capital ao ano. Agora, em estágio inicial, você acaba se deparando com algo que vai dos 25%, 20%, 25%, até 40%, 45%, se você chegar muito perto de coisas tech. Tem exceções para isso? É claro que tem, sempre tem, né? E a ciência de estimar custo de capital, ela está cada vez melhor. Inclusive, quando você imagina a formação de um custo de capital, aí é uma questão bastante técnica, mas é legal saber, já está bastante estabelecido que tem alguns prêmios por risco de startup que são importantes, que não existem numa empresa normal. Então, se você pega, por exemplo, qualquer empresa que você for analisar, as bases do custo de capital vai ser uma taxa livre de risco, mais um prêmio pelo risco país, né? Então, essa é a base, uma Selic da vida acrescida de alguma coisinha, se for a nossa Selic de agora, claro, não é esse momento de hoje, né? É uma coisa mais homogênea, pega uma média de alguma natureza. Então, pega uma Selic, acresce um prêmio de risco
típico do segmento, do setor. E aí tem mais 2 prêmios que a gente tem que, de alguma forma, pensar em colocar em startup. No mínimo, assim, grandes números, é mais 5% no mínimo cada um desses. O primeiro deles é um prêmio por tamanho, porque a startup é um negócio pequeno e tem o risco dela ser um negócio pequeno. E o segundo ponto é o risco do tamanho da inovação. E quando a gente diz o tamanho da inovação, qual é o tamanho da hipótese que a gente está testando? Será que é uma startup que a gente está fazendo uma inovação incremental num produto que já existe, para um mercado que já existe? Poxa, então talvez a nossa taxa de expectativa de ganho esteja mais próxima dos 20%. O produto já existe, o mercado já existe, paga pelo produto, é uma inovação incremental. Agora, se você está falando de uma inovação disruptiva, em que a gente não sabe se tem um produto, se tem um mercado, aí você vai estar mais próximo, aí é uma inovação diferente, muito mais incerta. Você vai estar mais próximo da outra ponta, né? Um prêmio bem maior. Tudo bem? Era mais ou menos nesse sentido, Milton, a pergunta? Sim? Ele respondeu aqui que sim. Tá bom, muito bem. Bom, agora, esse é um dos pontos mais dramáticos que estão aqui nesse terceiro pilar, que é a discussão sobre o valuation, né? Tem os 3 grandes pilares das finanças que uma startup vai enfrentar, que é, primeiro, aquela mais dolorida, que é como sustentar os próximos passos do negócio, então, como conseguir o funding. Isso é uma dor do empreendedor e acaba, muitas vezes, se transformando na dor dos investidores anjo nas próximas rodadas também, se a gente vê um interesse de continuar com essa empreitada, né? A gestão financeira do dia a dia, que, na minha opinião, é a mais importante de todas e, às vezes, a mais negligenciada também, porque ela é a menos glamourosa, né? E, às vezes, a gente dá uma descuidada de acompanhar as finanças corporativas da startup, né? E o valuation, que, essencialmente, né, como pegar o futuro nas mãos e avaliar quanto vale esse negócio. E o custo de capital é uma premissa muito chave nesse processo. Bom, o funding, pessoal, eu acho que vale a pena a gente mencionar que é um dos maiores problemas que a gente enfrenta no Brasil, que diferem um pouco de mercados maduros. Então, toda vez que eu acompanhava as rodadas de investimento, especialmente nos Estados Unidos, que foi onde eu tive mais contato, em comparação com aqui, tem uma grande diferença. O mercado lá como um todo, o ecossistema como um todo, ele já tem mais conhecimento disseminado. Provavelmente o empreendedor tem alguém muito próximo que já teve alguma startup, que já passou por rodadas, tem conhecimento próximo. Da mesma forma, o investidor anjo tem outros anjos por perto, tem muito mais casos. Então, existe um alinhamento maior entre quem é o empreendedor e como essa pessoa pensa, e quem é o investidor e como essa pessoa pensa. Esse desalinhamento aqui no Brasil, ele ainda é um pouco grande. Então, às vezes, você vê que tem um modelo mental muito diferente de cada lado da mesa, em que muitas vezes o empreendedor é alguém que está mais focado em, poxa, como eu pago minha folha de pagamentos, né, no mês que vem, e do outro lado você tem o investidor que muitas vezes tem uma experiência muito rica acumulada em indústrias mais clássicas, com outras expectativas em termos de burocracia de processo decisório, burocracia aí que eu digo no bom sentido, tá? De organização, muitas vezes, de tipo de indicadores que a gente deveria ter, tipo de respostas, forma de trabalho que a gente deveria encontrar, e de alguma forma a gente tem que fazer esses dois lados se alinharem, né? E acho que a gente tem que pensar que sempre, em cada momento, esse alinhamento passa pela discussão dos 3 Cs do funding, né? Qual é o dinheiro que a gente quer, o volume do dinheiro, quais são as alternativas de funding que tem, então esse é o capital, né? O custo do dinheiro e o tanto de controle que a gente vai entregar, né, como empreendedor ou conseguir do ponto de vista do investidor. Então, esses aqui são os 3 Cs do funding que, de alguma forma, a gente tem que tentar alinhar na nossa negociação. E, bom, a forma que eu enxergo que a gente possa fazer isso é buscando as respostas para essas 3 perguntas, tá? Então, aqui eu já vou entrar nas perguntas. Eu acho que tem uma parte importante de como responder essas perguntas que a gente vai falar no próximo bloco. Mas a questão toda é que, de alguma forma, a startup que consegue responder essas perguntas consegue promover um alinhamento muito melhor com os investidores. Então, eu sugeriria que vocês perguntassem, por exemplo, para a startup, poxa,
dado o momento de vida do seu negócio, qual que é um dinheiro bom? Por que eu acho essa pergunta especialmente boa? Muitas vezes a gente enxerga uma situação em que a startup enxerga uma expectativa de milestone, uma expectativa de velocidade de crescimento, uma expectativa sobre o futuro, que difere daquela expectativa sobre o futuro do investidor. Um exemplo clássico que a gente se depara bastante. Muitas vezes você pega a startup que precisa de um cheque de 10 mil reais para dar o próximo passo, e um investidor que tem um cheque de 500 mil reais para dar nesse próximo passo. Então, por mais que dinheiro seja bom, não é todo dinheiro que é bom, porque nitidamente tem um desalinhamento de propósito aqui. Então, a gente tem que saber se o investidor que está entrando tem a mesma expectativa do empreendedor e do momento de vida dessa startup que está nascendo, né? Ou se ela já está nas próximas rodadas. Então, quanto que é um dinheiro bom? Tem uma analogia aí, que é a analogia da pasta de dente, que eu acho ótima, que é do Peter Thiel, se não me falha a memória, no livro dele, aquele de 0 a 1, em que ele fala o seguinte: a nossa relação com dinheiro é muito parecida com a nossa relação com um tubo de pasta de dentes. Então, você vai escovar o dente, né? Você pega uma pasta de dente, aí você abre você pega a sua escova, perdão, aí você abre uma pasta nova, né? Ela tá gordinha ainda, você vai lá e põe a pasta de dente na escova, aí você põe tanta pasta que cai a pasta, você fala, tudo bem, você põe mais pasta de dente, farto, escova o dente, aquele hálito maravilhoso. Quando chega no final do tubo da pasta de dente, aquele mesmo tanto que você usou na primeira escovada tende a render, né? Uma semana escovando o dente. E essa é a nossa relação com a abundância. Então, pegar o dinheiro certo é pegar o dinheiro no volume certo para testar as hipóteses. E se a gente pega dinheiro demais, o que a gente tem testemunhado muito na indústria para alguns estágios de vida, isso acaba causando muito desperdício. E diferente de ecossistemas mais maduros, em que é muito normal, por exemplo, você ouve falar muito no Vale do Silício de empreendedores de série que tem vários casos de insucesso até ter seu caso de sucesso. Isso é verdade, isso é valorizado, claro, mas a verdade é que a tolerância ao insucesso no Brasil, ela é muito maior. Se você pegar os dados, por exemplo, do Fórum Econômico Mundial sobre isso, o Brasil está no fim da linha dos países em relação à qualidade do nosso sistema jurídico para o investidor que entra em dificuldade financeira e o empreendedor que entra em dificuldade financeira. A que eu me refiro? Nos Estados Unidos, uma empresa que entra em dificuldade financeira, com boas chances, consegue sair dessa dificuldade financeira. Porque tem todo um sistema de apoio, todo um ecossistema de apoio. Já no caso do Brasil, isso não é verdade. Então, o nosso sistema jurídico de proteção aos credores na falência, ele é tão bom que é praticamente impossível a empresa que entra nessas circunstâncias conseguir sair de uma forma positiva, né? A gente está no fim do ranking dos 140 países, a gente está na posição... Eu vou errar se eu falar um número, mas é tipo 120 alguma coisa. Então, isso é importante porque errar no dinheiro que a gente está pegando pode dificultar muito a gente se recuperar no pivô se você desperdiçou dinheiro demais nessa fase. Bruno, bom, a gente tem uma outra pergunta aqui. Posso ler para você? Pode. É uma pergunta do Milton também. Existem estudos de geração de valor para uma startup via investimento anjo em comparação a um negócio que não contou com investidor anjo? Aquela startup que cresceu no bootstrapping e foi direto para investimento institucional? E aí ele complementou aqui, né? Resumidamente, investidor anjo faz diferença no crescimento do valuation da startup? Olha, eu já me deparei com vários estudos sobre a fonte do financiamento e eu diria que sim, faz, especialmente tem que ver, o investidor anjo é muitas vezes aquele conceito de smart money, né? Então, o que faz muita diferença para a startup, né, e para o investidor anjo, é saber quanto smart que de fato é o seu smart money. Então, aqui eu vou fazer só algumas colocações e o que eu vou falar eu vou ter cuidado para seguir onde eu já achei evidência, tá? Tem um caso, o único caso com que eu me deparei com alguns estudos que sugerem que não necessariamente tenha grande contribuição é quando a startup recorre a crowdfunding. O crowdfunding, vai ter gente que fala que é bom, vai ter gente que fala que não é tão bom, mas não tem diferença significativa da qualidade disso para o processo de crescimento. Já no caso de investidor anjo, eu nunca encontrei evidência que criticasse de uma forma negativa esse investidor existir, muito pelo contrário.
Eu acho que aí a grande questão é discernir entre quem é o investidor anjo. E por que eu menciono isso? Isso é verdade tanto para anjo quanto para fundo de VC. Os investidores anjo, assim como os fundos, eles acabam tendo preferências por algumas teses. Isso é muito formal no caso de VCs e é muito informal, porém verdadeiro também, no caso de investidor anjo. Então, toda vez que a gente pega redes de anjo, por exemplo, que acabam criando mais ou menos uma tese de interesse, seja em fintech, ou seja no agronegócio, por exemplo, esse tipo de investimento passa a ser um diferencial para as startups que entram, por causa do conhecimento que as pessoas já tinham antes e por causa do incentivo que elas têm em fazer a sua tese dar certo, porque se você faz uma aposta, você quer ver essa aposta dar certo. Então, se o investidor anjo tem 3 investidas, 2 das quais são negócios, startups agro, vai existir uma grande chance de que essas startups agro tendam a ter mais sucesso por motivos formais de conhecimento adquirido e por motivos inconscientes de esforço do anjo em provar essa tese. Então, acho que é mais nesse sentido. Tem o lado bom de você diversificar. Pois não? Acho que não, né? Então, tem o lado bom de você diversificar o portfólio como anjo, que é maravilhoso, porque você diversifica seu risco. Por outro lado, aqueles investimentos em que você tende a estar mais concentrado, por motivos, às vezes, até óbvios, tendem a ser aqueles que acabam ganhando mais conhecimento e ganhando mais o tempo e atenção, e por isso tendo maior probabilidade de sucesso também. Eu acho que é mais nesse sentido as evidências que eu encontro, tá? Beleza? Faz sentido, gente? Muito bem. Bom, no que se refere a segunda questão, que eu acho legal mencionar, exatamente quanto dinheiro você precisa levantar e qual é o seu prazo para fazer isso. Então, a startup que sabe responder essa pergunta, eu acho que não é nem essa pergunta em si que eu mais acho que é aí que está o diferencial, porque se você faz essa pergunta para quase qualquer empreendedor, você vai receber uma resposta. Você pergunta, quanto dinheiro você precisa e para quando você precisa? 100 mil para daqui a 3 meses, e vai durar 3 meses. Então, você ouve a resposta rápido. O que mais vale é a resposta para a terceira pergunta, que imagine que você tenha recebido essa resposta. Essa terceira pergunta é um reality check muito importante, que é, beleza, 100 mil, supondo que eu deposite esse dinheiro na sua conta hoje, exatamente o que você faria com ele e por quê? É nessa terceira pergunta que a gente percebe que, às vezes, a resposta para essa segunda pergunta não era tão testada assim, não tinha tanta ciência por trás dos 100 mil que foram pedidos. Então, quando você vê uma startup que consegue responder essa terceira pergunta bem, normalmente isso é um grande diferencial, porque significa que já tem uma grande lição de casa que foi feita e que são poucas as que de fato fazem para mensurar sua necessidade de dinheiro, né? Tudo bem, pessoal? Vou passar para o próximo ponto, que é o próximo pilar do dia a dia, tranquilo? Muito bem. Bom, as finanças do dia a dia. Aqui, tem esse estudo que acho que é o mais importante estudo de casos de fracasso que a gente tem no mundo com startups, né? Casos de insucessos, em que perguntaram para centenas de startups qual foi o motivo do fim, né, do negócio. Então, perguntaram para os seus empreendedores. E aí, esses motivos foram elencados. O primeiro deles é um motivo muito respeitável, né? Não tem mercado para o meu produto. É um motivo respeitável numa inovação. A gente esperava que esse fosse um motivo nobre, né? Porque testou uma hipótese e percebeu que não era o caso que a gente estava imaginando. O que chama atenção são que esses 3 motivos, acabou o dinheiro, problema na formação do preço e ausência de interesse de funding, são destacados como grandes motivos do fracasso. Isso chama atenção porque, especialmente esses 2 aqui, o dinheiro acabou e a ausência de interesse do financiamento, eles têm muito mais cara de consequência do fim do que de causa do fim. Isso é tão importante porque mostra como, às vezes, a startup continua com essa miopia mesmo depois do ocorrido, né? Quer dizer, o dinheiro acabar, é claro que o dinheiro vai acabar, mas dificilmente ele vai ser a causa. Porque se isso for a causa, provavelmente teve um problema maior anterior de falta de planejamento financeiro.
Então, o dinheiro acaba sendo normalmente uma consequência e não uma causa, né? Então, acho que isso é uma coisa importante para a gente saber, que é uma verdade e a gente poderia, de alguma forma, minimizar esse problema conhecendo os conceitos que eu vou falar aqui na sequência. Bom, a gente ouve falar muito na velha economia e na nova economia, né? A economia baseada em indústria, economia baseada em serviços. E aí tem o que a gente está começando a ouvir falar, que são as velhas finanças e as novas finanças. Eu acho legal desmistificar um pouquinho. Primeiro porque, né, o termo velha economia, eu acho que ele é um pouco equivocado, porque ele traz um tom como se fosse negativo para empresas que muitas vezes são estupendas, maravilhosas. Nem todo negócio precisa ser um unicórnio para ser muito bom, ou precisa ter assinaturas para ser muito bom. Então, tem pressupostos da chamada velha economia que são maravilhosos. E muitas medidas que estão sendo negligenciadas nas empresas são, na verdade, clássicas das finanças. Então, eu queria trazer para vocês um paralelo de algumas. Quando você olha um negócio, vamos dizer, entre aspas, velho, você muitas vezes está olhando uma empresa cujo cerne do negócio está baseado na unidade de venda. Eu vendo um produto, eu vendo um serviço, eu produzo uma coisa, um bem, um serviço, e eu vendo isso. Nesse contexto, tem um indicador gerencial financeiro que é, na minha opinião, né, que é mais importante num pequeno negócio, que é a maravilhosa margem de contribuição. Um bom estudo de margem de contribuição é uma super ferramenta para a gente conseguir estimar o ponto de equilíbrio, saber se o preço está bem informado, analisar o mix de venda da startup. E essa margem de contribuição, ela busca falar para a gente o quê? Quanto de riqueza que cada unidade que eu vendo deixa depois de pagar os seus custos variáveis, custos e despesas, né? Então, vamos supor, eu vendo por R$10 uma coisa que tem gastos variáveis de matéria-prima, embalagem, logística, comissão, impostos, de R$5. Então, eu vendo por 10, eu tenho gastos variáveis, que eu só vou incorrer neles. Em virtude dessa venda, sobram 5. Então, essa margem de contribuição de R$5 é um conceito muito utilizado se você tem a noção de unidade vendida. Porque aí você sabe que a cada unidade que você vende, sobram R$5 para contribuir para todos os seus custos e despesas fixos e para o seu lucro meta, que muitas vezes a gente esquece de botar na conta, né? Então, é bom ver se o empreendedor está fazendo isso direitinho. Isso é um conceito dessa unidade da velha economia. Na nova economia, a gente muitas vezes não tem o conceito da unidade vendida. E é aí que surge o conceito de CAC e LTV. É quando você tem um negócio cuja filosofia não é baseada na unidade de venda, e sim na unidade de cliente adquirido. Os exemplos clássicos desses são exemplos de negócio por assinatura, um Netflix da vida, por exemplo. Então, o valor não está na mensalidade, o valor está em um cliente que tem características de ficar um tempo de relacionamento vivo com essa empresa. Então, se você vai fazer uma pergunta para o empreendedor, e o empreendedor é um negócio baseado em uma unidade de venda, eu perguntaria para ele questões voltadas à margem de contribuição. Se você vai fazer uma análise de um pitch de um empreendedor cujo negócio é baseado em relacionamento com o cliente, noção de mensalidade, eu faria perguntas associadas ao LTV, Lifetime Value do cliente. E eu vejo que tem muita confusão nisso, porque muitas vezes a gente está esperando de negócios, indústrias, por exemplo, já testemunhei alguns casos, inclusive, de startups que eram, aqui no Brasil isso, tá? De startups que eram muito baseadas em produção, em unidade, mas que estavam sendo mensuradas pelo CAC LTV. Não que isso seja ruim, você pode calcular um, pode calcular outro, você pode calcular tudo é ótimo, né? Mas para o processo decisório, se o seu negócio é baseado em unidade de venda, a margem de contribuição ela ajuda muito mais na sua decisão do que a noção de CAC LTV, Lifetime Value do cliente, tá? E vice-versa, né? Então, acho que essa distinção é legal para a gente ajudar, né, o empreendedor a fazer umas contas certas para testar aquele modelo de negócio que a gente começou falando. Outras coisas, né? Antes a gente falava muito em CAPEX, capital de giro, payback, VPL. E hoje a gente ouve falar muito em cash burn e MOIC. Eu vou dar aqui para vocês uma opinião que é um pouco pessoal até nesse sentido.
No caso de cima, eu acho que teve uma evolução muito positiva. E tem negócios que o LTV é muito superior à margem de contribuição para o processo decisório. Assinaturas, por exemplo. Nesse caso aqui de baixo, eu achei que a gente deu um passinho para trás. A gente piorou a nossa análise com isso daqui. Vou falar por quê. Quando a gente fala em cash burn, essa queima de caixa, né, ela mistura 3 tipos de gastos de dinheiro que a startup faz. E se a startup fizer esses 3 dimensionamentos bem feitos e com isso chegar ao cash burn, maravilhoso. A questão é que nem sempre a startup vai ter toda a inteligência para fazer todas essas contas. Normalmente ela esquece alguma delas. Então, eu acho ideal a gente fazer as perguntas antigas nesse sentido para garantir e ajudar o empreendedor a fazer a conta certa de quanto dinheiro precisa. Esses 3 consumos de caixa são o clássico CAPEX para operacional, a queima de caixa pré-ponto de equilíbrio, ou seja, o prejuízo que consome dinheiro, e a terceira, que é o efeito dos descasamentos temporais do capital de giro, né? O fato de que o empreendedor paga antes e recebe depois do cliente. Então, são 3 coisas diferentes que no cash burn ficam muito misturadas e dificultam a fazer a conta na ponta do lápis de quanto dinheiro precisa. E aí acontece aquele clássico do tipo, o dinheiro acabou um pouco antes da hora e pegou a gente de surpresa, né? E o MOIC... A gente tem alguma pergunta aqui. Posso ler para você? Pode, por favor. É a pergunta do Ramon. Ele falou assim, CAC LTV acaba sofrendo no curto prazo quando estamos na fase de investimento forte em vendas. Como entender o equilíbrio desse indicador e buscar a eficiência dele se estamos mês a mês injetando recursos? Uhum. É muito difícil isso, tá? Ramon, uma coisa que normalmente ajuda demais, primeiro que, para a gente falar no LTV, eu vou até passar rapidamente, eu já volto, mas eu acho legal a gente entender o que está por trás aqui. Isso aqui é um caso que ele é muito detalhado no livro, é o caso do Netflix que eu coloco lá. A gente não tem tempo para explorar todo ele, tá? Mas eu vou passar muito rápido, porque essa pergunta normalmente surge. Primeiro que o que eu mais vejo na prática é um LTV mal calculado. E eu falo isso de uma forma muito tranquila e confortável, porque se você procura na internet, tem muito jeito diferente de calcular o LTV, e muitos deles equivocados. Equivocados no sentido que eles não consideram os gastos da forma como eles deveriam considerar os gastos. Bom, o que é legal a gente fazer para ajudar nesse sentido? O LTV, essa daqui é a fórmula que é a mais tecnicamente correta. Não é uma fórmula difícil de aplicar, se você olhar, é uma fórmula simples de calcular, mas ela considera tudo que é realmente importante. Ela tem algumas premissas importantes por trás, de que um cliente que fica com você no longo prazo, todo ano ele traz o mesmo tamanho de riqueza. Isso é uma premissa. Mas tudo bem, é uma premissa ok. Taxa de retenção dos clientes. Considera-se que essa taxa de retenção dos clientes é a mesma ao longo do tempo. Então, todo ano, você tem a mesma retenção. Ou seja, você começa com 100, termina com 70 clientes o ano, sua taxa de retenção é de 70%. Desses 70%, no próximo ano, vai ter mais 70% de retenção. Ou seja, a cada ano você vai perdendo 30% da sua base do cliente. É uma premissa forte também, mas parece mais ou menos razoável. Aqui ela leva em consideração alguma medida de valor do dinheiro no tempo. Porque, por exemplo, uma coisa que... aí a gente já começa a ver os problemas. Muitas vezes a forma como o LTV está sendo calculado é equivocado porque considera que o valor do cliente daqui a 1, 2, 3 anos é o mesmo que o valor desse cliente hoje. E não é pelo princípio básico de valor do dinheiro no tempo. Não acho que a gente tem que se matar para estimar um custo de capital. A gente tem que se matar para estimar o custo de capital e valuation. Mas, de alguma forma, a gente tem que botar um numerinho aqui, nem que seja só a inflação acrescida de um pouquinho de juros de uma Selic. E isso normalmente não é considerado e já começa a trazer problemas aí. Bom, aonde que está o maior problema normalmente? Aqui, peraí que eu estou sem meu mouse, tá aqui. Esse M é a margem. Ela é chamada normalmente de margem, mas se trata do lucro adicionado por ano por cada cliente ao longo do seu relacionamento com a empresa. Eu estou falando tudo em ano, mas poderia ser tudo em mês, tá? Tanto faz. Por que isso aqui normalmente dá erro? Para começar, aonde eu acho que pode ter um problema de conta no que está sendo feito. Isso daqui é o lucro que esse cliente deixa no negócio. Depois de pagar todos os gastos para prestar o serviço, entregar o produto para esse cliente,
E depois de contemplar todos os esforços para reter esse cliente, se eu fico mandando brinde para o cliente, se eu fico gastando tempo das pessoas da startup para ligar para o cliente para fazer relacionamento, isso tem que estar na conta. Esses salários têm que estar na conta, tudo isso tem que estar na conta. E normalmente não estão na conta. Por algum motivo, eles ficam de fora. Então, esse lucro adicionado é o lucro adicionado pelo cliente depois de todos os custos para servir e reter o cliente. Aqui, normalmente, tem um probleminha de mensuração. Segundo probleminha de mensuração está no CAC, que é o custo de aquisição do cliente. Muitas vezes, as empresas começam a mensurar o CAC só pelo gasto variável de marketing, do tipo, fiz uma ação de marketing e vendas, talvez, né? Eu fiz uma ação, eu construí uma peça, eu investi tanto. Enfim, consideram aqui gastos que são variáveis e fáceis de mensurar. Só que normalmente, não raras vezes, eu sugiro que vocês vão olhar o que está no CAC, porque normalmente gastos fixos importantes estão fora do CAC. Inclusive tem incentivos perigosos, do tipo assim, um clássico. A gente calcula o LTV e vê que, vou dar um exemplinho aqui, tá? Bem tolo, mas só para ilustrar o ponto. Imagina que a startup calcula o LTV e dá um número pequeno. O lifetime value do cliente deu pequeno. Aí ele vem mostrar para você o investidor anjo, e o investidor anjo vai falar assim, pô, esse LTV tá muito pequeno, isso aí tem que ser maior. Aí a startup pensa assim, é verdade. E ela percebe que dentro desse CAC, que é o custo de aquisição do cliente, né, tem um gasto de peça produzida por uma agência de marketing para postar nas mídias. E ela percebe que gastou, sei lá, R$2.000 para fazer as peças para postar nas mídias que geraram lead, que geraram cliente. Aí ela pensa assim, vou fazer o seguinte, eu não vou mais pagar para a agência construir essa peça. Eu vou contratar alguém internamente e essa pessoa vai construir a peça. Qual é a grande armadilha que muitas startups estão caindo? Isso é bem verdade. Ela toma essa decisão, para de pagar a agência, então esses R$2.000 somem do CAC, só que o salário fixo da pessoa internamente não entra lá, fica de fora. Então, o grande problema quando você olha o CAC e o LTV é a correta mensuração dele. Então, acho que esse é um primeiro ponto, a gente explorar para ver se ele está bem mensurado, porque às vezes a gente cria incentivos até que não são má fé, tá? Eu quero subir o LTV, o que eu faço? Paro de pagar a agência, sobe o LTV, porque diminui o CAC, tá certo? Tudo bem? Tô indo meio rápido demais? Tamo junto? Tamo junto, imagino, né? Qualquer coisa me avisa. Bom, e aí sobe o LTV, só que eu não contemplo na minha conta o aumento do meu custo fixo. Então, é bem importante a gente lembrar que esse CAC deve contemplar todo o nosso esforço para adquirir o cliente, e não só aqueles gastos variáveis, o que muitas vezes é o que as empresas fazem. Dito isso, eu acho que eu terminaria fazendo uma última consideração, Ramon, que é opa, peraí, deixa eu refazer a análise aqui. Última consideração que eu faria quanto ao LTV, que é a análise por cohort. Uma startup, geralmente, se você... Isso é uma coisa, é um passo além. É muito difícil encontrar quem consegue controlar isso bem, porque tem que ter bom controle de dados, tá? Se você pegar uma startup em janeiro, se ela está no seu estágio inicial, e você vai analisando todos os clientes juntos, até, por exemplo, julho, cara, o seu indicador, ele quase que não serve para nada. Porque o cliente que entrou em janeiro não tem nada a ver com o cliente que entrou em julho. Então, o LTV desse cliente, o CAC do cliente de janeiro, não tem nada a ver com o LTV e o CAC de julho. Então, é praticamente impossível você analisar isso e chegar a uma conclusão. O problema é que, muitas vezes, esse cálculo de LTV está sendo calculado para todos os clientes juntos. E aí não funciona, não leva a um bom processo decisório. A sugestão que eu faço aí é você orientar a startup a analisar por cohort. E o que é um cohort? É um recorte de tempo quando a startup entende que os clientes que entraram nessa fase são da mesma característica, vamos dizer, é o mesmo cliente entrando na mesma startup. Pode ser uma coisa mensal, pode ser bimestral, então você separa os clientes. Quem entrou durante o teste da plataforma desse jeito, em janeiro? Quem entrou durante o teste da plataforma de outro jeito, com outro plano de assinatura, com outras características?
Então, você saber separar o cohort e calcular o LTV por cohort é importante. Porque aí você vai descobrir, será que está entrando um cliente melhor ao longo do tempo, e talvez você fique incentivado a continuar tentando, investindo, e não simplesmente assinando cheque, né, que é o que muitas vezes acaba acontecendo. Ramon, era isso? Respondi a pergunta? Ele falou que respondeu, sim, e agradeceu. Beleza. Bom. Então, isso daqui nos traz de volta, né? Opa! Essas velhas e novas finanças. O próximo seria o EBITDA. Eu gosto de deixar o EBITDA dos dois lados, porque afinal certas coisas não mudam, né? Então, o EBITDA, com todas as suas limitações e falhas, a gente usava antes e continua usando agora. Não que o EBITDA seja ruim, é claro, ele tem usos que podem ser muito bons. Eu, pessoalmente, não uso muito o EBITDA, eu gosto muito mais da noção de geração de caixa operacional versus alguma coisa como lucro operacional, mas, enfim, é uma medida relevante que continua sendo muito usada. E pontos de equilíbrio e equity value, que eu acho que são as grandes dúvidas, porque no fim do dia são os dois grandes marcos da vida de um negócio. A hora que você finalmente passa do break-even mínimo, que você consegue sobreviver, né? E a hora que você, de fato, gera o valor do equity que a gente quer, né? Perguntas como anjo que eu faria aos profissionais. Bom, primeiro, exatamente como está a sua formação de preço. Exatamente. Porque isso daqui na prática, e isso em consultorias especialmente que eu percebo, uma coisa que acontece muito, deixa eu ver como eu estou de tempo, atrasada, gente, eu falo muito, vou um pouco mais rápido para fechar. Normalmente a startup fecha um preço e aí a vida vai acontecendo, o negócio muda completamente e o preço ficou igual. E aí quando você vê, você está vendendo mais barato do que custa o básico da sua operação. Então, entender como está a formação de preço e saber se ela está condizente com o modelo de negócio da startup é muito importante. Senão, a gente cai exatamente no problema do WeWork, que a cada unidade vendida aumenta seu prejuízo. A cada unidade vendida aumenta seu prejuízo. Bom, daquele gráfico lá do começo, né? Aí, se você está analisando um negócio pautado na unidade de venda, produto, eu perguntaria para a startup, empreendedor, qual é a sua margem de contribuição? Que leva em consideração a apuração dos gastos variáveis, né? Essa pergunta aqui é a pergunta de ouro. O empreendedor que manja de margem de contribuição é realmente um super diferencial para a gestão do negócio nos seus estágios iniciais. E é por isso que muitos livros de finanças acabam não ajudando tanto, porque eles focam muito mais em conceitos como margem bruta, margem operacional, que são construídos com base na contabilidade, né? Que às vezes a empresa não tem. Bom, para um negócio pautado na unidade de cliente, por exemplo, assinaturas, ao invés dessa pergunta, eu perguntaria a outra. Qual o seu LTV que leva em consideração o CAC e o churn, que é a perda do cliente ao longo do tempo, né? E aí você me pergunta, Bruna, mas então se você está analisando uma indústria, você não pergunta LTV? Sinceramente, não. Porque a empresa vai passar muito tempo tentando descobrir o LTV e a verdade é que ela não consegue saber muito bem o tempo de relacionamento que o cliente fica lá. É muito subjetivo. Então, essa pergunta, às vezes, mais atrapalha do que ajuda na prática, né? Mas isso, naturalmente, é muito pessoal. Para todos aqui também, qual é seu ponto de equilíbrio? Então, qualquer um poderia responder. Ao invés de perguntar cash burn, eu costumo perceber que é mais útil quando a gente ajuda o empreendedor a responder os diferentes tipos de dinheiro que ele vai precisar. Até para ele lembrar que tem esses 3 tipos de dinheiro. Nem tudo é cash burn, né? Então, o que é? Claro, cash burn é importante a gente saber, mas ajuda mais ter a resposta para essas 3 partes. Investimentos iniciais, que você vai precisar. Dinheiro para o caixa do pré-ponto de equilíbrio, né? Isso aqui, perdão, gente, eu me equivoquei aqui, deixa eu colocar direito. Prejuízos pré-ponto de equilíbrio. E capital de giro para sustentar os descasamentos temporais. E as estimativas aqui, dados os seus próximos milestones previstos, quantas rodadas de investimento você acredita que serão necessárias? Claro, isso aqui é um chute de best estimated guess, só que ajuda a gente a perceber se o empreendedor está pensando nos seus vários passos, nos seus vários estágios, se tem alguma intuição de estratégia por trás. Por mais que isso não precise acontecer e o futuro possa ser totalmente diferente, isso aqui é um indicativo de planejamento. E aí quem planeja, em geral, tende a ter um futuro menos incerto, né?
Aqui a gente já passou. E aí vamos ao valuation, acho que agora a reta final. Bom, isso daqui, eu acho que a visão do anjo, ela tem duas nuances quando se refere a valuation. Uma é discutir isso com o empreendedor, e outra é pensar em quem vai ser o próximo investidor. Será que daqui a pouco você vai ter ao seu lado outros investidores anjo, ou será que você vai ter ao seu lado um fundo de VC, que talvez seja um monstro perto do tamanho do seu bolso como investidor anjo, porque afinal eles às vezes têm muita liquidez, né? Então, acho que é legal a gente saber o que é uma saída de sucesso numa startup. Essa definição aqui é de um livro estupendo do Metric Yasuda, muito técnico, é realmente bem técnico. Eu sugiro só para quem realmente quiser, enfim, fazer um valuation de uma startup, porque é uma leitura árida, mas muito boa. E aí, o que significa uma saída de sucesso para um fundo de VC que entre? A melhor definição provavelmente é um IPO, ou venda competitiva, em que uma venda competitiva significa nós poderíamos ter feito um IPO, mas a venda era melhor. Então, isso aqui é interessante porque a gente consegue imaginar, poxa, quem é o empreendedor na startup em que eu estou entrando, quem são os outros investidores hoje e quem talvez seja um investidor futuro, para a gente ver se os interesses estariam alinhados, né? Porque acho que ter uma estrutura societária com interesses alinhados e de pessoas que de fato estejam querendo os mesmos objetivos finais, é um super diferencial na vida dessa startup e no sucesso de todo mundo, do empreendedor, do anjo, do fundo, enfim. Então, pessoas e projetos e instituições que estejam alinhadas no mesmo objetivo final. Acho que é legal saber disso. O método padrão. Sim, fazer valuation de startup é difícil, mas a verdade é que ele vai ser feito sim ou sim, né? Porque nem que seja de uma forma de negociação de trás para frente, do tipo assim, eu preciso de 100 mil e estou a fim de dar 30% da minha empresa, então de trás para frente você determinou o valuation, né? Se fosse 100 mil por 10%, a gente determinou que então o valuation é de 1 milhão. Então, esse negócio de que não dá para fazer valuation de startup, a gente tem que olhar com cuidado, porque ao não fazer um valuation de startup, você está fazendo um valuation da startup, na medida em que você está colocando uma âncora, né, uma ancoragem ao redor do qual rodadas de investimentos futuras estarão ancoradas nela, né, querendo ou não querendo. E isso é uma realidade que vai ser verdade sempre. Então, eu acho que o importante é a gente só saber se, de repente, um fundo fosse entrar, mesmo que seja no estágio preliminar, qual é o tipo de conta que se faz? Então, existem vários modelos de valuation, acho que aí a gente se estenderia muito, quem quiser saber mais a respeito, aquele livro do Metric Yasuda trata, o guia AI CPA também trata, uma ótima literatura, muito técnica também, e meu livro trata também, então eu posso passar para vocês depois. Mas qualquer que seja o modelo que você for olhar, ele tem essas premissas por trás. Em azul estão as bases, né, que vão estar em qualquer tipo de apuração. Quanto de valuation a gente imagina no sucesso, seja isso quão incerto for, lá na frente, seja num IPO, numa venda, o que seria um valuation razoável de se imaginar, o que existe no histórico que sugere. Qual é o custo de capital? Então, aqui vem aquela parte que o Milton perguntou antes, estimar isso, tem modelos para ajudar a estimar isso. E aí você vai ver aqui 20, 25, 40, 45%, depende bastante, né? A gente ouve falar, às vezes, até de mais do que isso, mas na prática, de perto, eu vejo mais ficando nessa outra faixa que eu mencionei. O tempo que vai demorar até a saída de sucesso, seja ela qual for. Esse pezinho, que é uma medida muito engraçada, né? Porque qual é a probabilidade de ocorrência do sucesso? Sei lá, né? Mas é uma coisa que entra na nossa apuração. Então, isso pode ser estimado como um número de probabilidade X mesmo, ou, o que é muito comum, através de cenários. Eu acho que tem 10% de chance de ser um super sucesso, 20% de chance de ser mais ou menos, e aí você faz meio que uma probabilidade nesse sentido. E, por fim, qual é o percentual de retenção para os investidores? Então, se você está entrando como anjo agora, quanto de colchão você vai ter para ser diluído ao longo do tempo, né? Então, esse percentual de retenção leva em consideração rodadas futuras de investimento. E quando você pega um fundo entrando, isso pode diluir bastante quem estava lá, é mais nesse sentido, né? Bom, as perguntas de ouro
que eu sugiro fazer do valuation, né, para o investidor anjo fazer para os empreendedores, né? Quais são os drivers, as alavancas de valor da startup? Então, o que é? Número de assinantes, número de lojas, etc. Você está conseguindo trabalhar todo dia de forma orientada a isso? Porque uma coisa que a gente sabe que acontece é que a startup, muitas vezes, ela tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, que às vezes a gente vê o empreendedor se dedicando mais a apagar o próximo fogo do que a, de fato, gerar valor no valuation, no que, de fato, aonde está o valor desse negócio. Então, o investidor anjo ajudar, às vezes, a clarear isso e a restabelecer os esforços no sentido do valor ajuda bastante. O valor só existe se outras pessoas acreditarem nele, né? Então, quão factível para os outros são os drivers e as premissas de valor? E aqui entra o conceito de participante de mercado, porque qualquer que seja a saída do anjo, seja para vender essa startup, ou seja, até para vender sua participação para um fundo que compre depois, o que está por trás disso é o participante de mercado. Então, não importa muito quanto essa startup vale para a gente, para mim, para você, para o empreendedor. O quanto importa é quanto ela vale para um participante terceiro de mercado, que não esteja obrigado a comprá-la, mas vai ter interesse por causa dos benefícios que ela causa, né? Isso tipicamente está amarrado na sua capacidade de geração de caixa do futuro. E essa última pergunta é uma super legal, que ela estava sendo pouco falada e agora ela tem ganhado mais protagonismo. Além da saída de sucesso, qual alternativa existe? Porque quando a gente vai revender isso lá para frente, para ver se tem valor mesmo, um fundo que entrar, ele vai olhar, sim, quanto que isso aqui vale, se tiver sucesso, se der o IPO, maravilhoso, mas é claro que nem todo negócio acaba em IPO. Então, o que teria de alternativa? Será que vai ter uma patente importante, alguma tecnologia legal, um time de ponta, alguma coisa que tenha valor se a gente optasse? Ninguém gosta de pensar nisso, e muitas vezes por isso os empreendedores não pensam tanto. Se não der tudo certo, será que tem mitigantes do risco? Será que tem como eu vender partes dessa empresa que isoladas tenham valor e com isso o risco desse projeto despenca e ele vai ter muito mais valor no futuro? Porque ter alternativas de saída em startups tem muito valor também para os fundos depois. Pessoal, eu acho que com isso eu encerrei, eu peço desculpas, eu já passei do tempo, né? Vocês têm aqui meu contato, eu vou deixar também para vocês, e eu queria abrir para perguntas, se a gente puder ainda, Milton, será que dá tempo? Dá sim, com certeza. Podemos abrir aqui. Perfeito. Fez sentido, pessoal? Temos alguma consideração? Bruna, eu queria pedir para você divulgar novamente o código de desconto do livro. Já teve algumas pessoas perguntando aqui. Ah, perfeito. Bom, eu vou colocar aqui no chat, vou colocar para vocês. Muito obrigada, gente. Fico feliz que vocês tenham aproveitado. Se tiverem considerações, feedbacks, eu também fico muito à disposição. Meu Instagram, para quem quiser, bruna.losada. Meu LinkedIn, Bruna Losada Pereira Moça. O e-book está disponível na amazon.com.br, o livro físico em breve vai estar lá, só que o cupom de desconto é no site da editora, que é, deixa eu botar aqui o site certinho para vocês, e o cupom que eu não lembro de cabeça, um segundo. Esse aqui é o site, e o cupom de desconto aqui no chat também. Gente, muito obrigada pela atenção de vocês, pelo tempo de vocês. Eu espero que isso de alguma forma contribua nos pitches que vocês ainda vão analisar muito esse ano, apesar dessas circunstâncias malucas de pandemia, né? E eu fico muito à disposição de vocês, se vocês quiserem mandar mensagem, tiverem alguma dúvida, eu vou adorar compartilhar. Conforme eu falei no começo, a FEA é meu berço, eu tenho muito carinho, então vai ser um super prazer. E muito obrigada, Milton, pelo convite. Eu vou adorar a gente poder compartilhar mais no futuro também. Tá bom?
Obrigada, Bruna. Surgiu uma última pergunta aqui, ainda dá tempo de responder? Claro. Você prefere que eu leia ou você consegue ver ali no chat do Alexandre? Peraí, vou ver aqui. Muito obrigada de mais nada. Ficou uma dúvida aqui. Sobre a questão do LTV, em que o cliente que entrou em janeiro não é o mesmo que entrou em julho. Por que a startup muda muito, imagino eu? É isso mesmo? É isso mesmo. Normalmente, quando a startup está naquele momento de aprendizagem significativa, que é o modelo lá da startup enxuta, o cliente, quando ele entra, uma hipótese está sendo testada. Então, vou dar um exemplo, sei lá, a gente estava vendendo em janeiro a plataforma por assinatura. Aí a gente percebeu que não rolou, a pessoa não quer mais uma assinatura. E aí, de repente, depois, ao invés de vender por assinatura, está sendo vendido por unidade de alguma coisa. Não dá para comparar o LTV. Se você pega um negócio como Netflix, você já pode calcular o LTV do Netflix, que é o caso, por exemplo, que tem no livro, como se o cliente que entra em janeiro fosse o cliente que entra em dezembro, porque o negócio está estável. A partir do momento em que o negócio não tem mudança significativa no seu modelo, você pode analisar o cliente do ano inteiro, qualquer hora, tanto faz. Se você está no momento de teste, você tem que separar as bases de clientes que entram. O que importa é a hora que o cliente entra. Em que momento ele entrou, como era a empresa nesse momento versus quem vem depois. Muito bem. Tem mais duas perguntas aqui. Uma do Renato. Em minha opinião, quais as principais melhorias que a eventual aprovação do marco legal das startups pode trazer ao ecossistema brasileiro? Eu vou ver essa daí, Renato. Eu ainda não vou responder para você, porque pelo que eu fui olhar, tem muita implicação legal, tá? Aliás, não só delas. Se você pegar a lei da liberdade econômica, tem algumas muito legais também. O marco tem coisas legais. Eu ainda pretendo fazer um artigo a respeito. Até eu conseguir me aprofundar 100%, eu fico sempre insegura de falar. Mas fique em contato, depois se você quiser me manda uma mensagem, assim que eu tiver um conteúdinho pronto, eu te envio. E Júlio, o webinar foi gravado, eu combinei com a FEA Angels que a gente vai disponibilizar, mas eu vou pedir gentileza e compreensão, porque eu estou fazendo várias palestras de lançamento, e não é justo para o próximo evento que eu disponibilize o anterior muito rápido. Então, no final de junho, a gente vai poder disponibilizar. E aí, internamente, desde que haja uma compreensão com isso, super tudo bem a gente disponibilizar. Tudo bem? Muito obrigada, Bruna. Acho que foi uma super aula, muito incrível para todo mundo. Todos aprendemos bastante e acho que ficamos muito interessados para conhecer mais além do seu livro. Agradeço muito a sua disponibilidade de estar aqui conosco hoje. E queria aproveitar e falar também aos que não fazem parte da associação ainda e quiserem conhecer o processo, quiserem conhecer como funciona, podem entrar em contato com o José, ele vai deixar o link para o contato dele aqui no chat. E muito obrigada pela presença de todos. Obrigada, gente. Boa noite, pessoal. Valeu, Bruna. Boa noite. Obrigada, Bruna. José.